Domingo, dia 28 de fevereiro, foi o Dia Mundial de Combate às Lesões por Esforços Repetitivos, mais conhecida como LER. A doença que antes era relacionada ao trabalho pode ser vista hoje com o uso excessivo do celular e até de hábitos de má postura. Quem conversa com a gente é a fisioterapeuta Adriana Carvalho, o ortopedista Marcelo Damado e a advogada Carolina Quinelato. Se você tiver dúvidas, envia para cá, 3315 1313. Você pode participar com a gente também via facebook.com/tarabalondrina. Gente, bom dia, é um prazer recebê-los. Bom dia. A gente fala de LER, a gente fala de DORT, afinal de contas, qual que é a sigla correta, doutor Marcelo? Bom dia. Bom dia, Sara. Muito obrigado pelo convite. Prazer tê-lo você aqui. E foi uma excelente pergunta para a gente começar. Na verdade, o termo LER, ele foi um termo criado na década de 80, né, para colocar um grupo de doenças que inicialmente estavam relacionadas ao trabalho. Então, todas as doenças que o paciente sentia dor em relação ao trabalho eram classificadas como LER. E aí, depois, isso criou um problema tanto na parte da medicina, porque não se classificavam as doenças, classificavam todas como LER. E aí depois, mais para frente, foi ver que eram doenças isoladas. E aí veio um termo, DORT, né, que são as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, para tentar classificar isso melhor, tá? Mas hoje em dia, tanto o CRM como no meio jurídico, a Carolina, que está aqui, vai poder falar com a gente também, a gente não usa mais a LER como um sinônimo de doença, e sim de um grupo de doenças que são doenças isoladas, que podem ou não ter relação com o trabalho. Tá. Quem sofre de LER, DORT, tem muitas dores? A dor é realmente forte, assim? Porque a gente não está vendo nada, ela não está sangrando, né? Não é bem assim, né? Às vezes a gente tem dores horríveis. Bom dia, é um prazer recebê-la. Bom dia, é um prazer estar aqui. Obrigada, Adriana. Bom, normalmente os pacientes relatam um desconforto inicial, né? Que normalmente é relacionado sim à dor e que vai evoluindo conforme, né, não se tem a devida atenção. Mas não é só de dor também que se caracteriza os quadros clínicos dessas disfunções. Você pode ter também formigamento, pode ter falta de força, pode ter outros sintomas, né, outros sinais que são alertas ali para uma sobrecarga que vai no futuro caracterizar uma lesão por esforço repetido. Mas dor com certeza é a mais comum, né? Nós sabemos de inúmeros processos de empresas, ações trabalhistas por causa dessa questão da DORT, né, ou da LER. Isso é muito comum, Carolina? Bom dia, Sara. É extremamente comum. Para você ter uma noção, nós temos 3,5 milhões de trabalhadores no país que sofrem de LER ou DORT. Em 2019, aumentou para 40 mil o número de trabalhadores que possuem esse tipo de doença. Na Justiça do Trabalho, habitualmente, nós vemos esses pedidos relacionados tanto a LER quanto a DORT, todos os relacionados a essas atividades desenvolvidas dentro da empresa. Tá. Doutor, quando a gente fala de LER ou DORT, não sei nem como que você prefere que eu chame aqui, posso falar LER? Não, acho que pode falar LER. Posso falar LER, porque a gente conhece, fala DORT, fala, o que é isso, né? Então vamos no LER que a gente sabe o que é LER. A gente muitas vezes relaciona ao trabalho. Hoje em dia, mais do que nunca, ainda mais por causa dessa pandemia, aumentamos o uso de telas. É televisão, é computador, é o tablet, é o celular e o tempo inteiro aqui, ó. Eu já sei de um monte de gente que tem LER no dedão, de tanto ficar aqui. É verdade? Isso procede? É verdade, procede. Até tem um artigo na Academia Americana de Ortopedia alertando sobre os problemas do uso do celular, do tablet. E são dois os principais problemas. Quais? Um é a tendinite, né, que acontece por essa parte do polegar, que a gente chama de tenossinovite de De Quervain. Como é que chama? É um nome complicado. Fala pra mim. Tenossinovite de De Quervain. É um palavrão. É um palavrão. Mas o que o paciente sente? Justamente esse movimento que você está fazendo, ou o movimento de digitar, acaba fazendo uma inflamação dos tendões que passam nessa região. Tá. E aí o paciente sente uma queimação, dor, até dormência na mão ele pode sentir. E um outro problema também, em relação em específico ao uso do celular, do tablet, é o pescoço de texto que fala. Então, o que acontece? Quando você faz assim para ficar com o seu celular, justamente essa posição, você aumenta a carga na região cervical em 25 quilos. Assim, né? Isso. 25? 25 quilos. Então, só de fazer isso? Só de fazer isso. Isso. E aí, o que acontece? Sobrecarrega a parte da coluna vertebral, tanto as vértebras, e também a parte da musculatura que fica ao lado do pescoço. E aí, com isso, a pessoa pode ter torcicolo,
dores, inclusive dor no ombro ou até uma dor que irradia para o braço. Ai, meu Deus, eu tenho isso. Dor, então, torcicolo, dor no ombro, dor que irradia para o braço. Sou eu. Então, é importante ficar muito atento na hora da gente usar os aparelhos. Mas eu tenho que fazer, tem que segurar assim? Segurar assim, às vezes comprar um suporte para você usar. Para não ficar segurando, deixar no suporte. Usando. Uma dica muito interessante existe hoje o ditado. Então, você vai escrever um texto ou uma mensagem, você clica... Não o áudio, mas você pode digitar, ele escreve para você no seu celular e aí você envia. Ou então o áudio, né? Ou o áudio, né? Mas você pode realmente falar, né? Escrever. Eu não tentei, a gente tem preguiça de tentar essas coisas. O fato, gente, é que Ler existe e realmente traumatiza as pessoas e muitas vezes deixa a gente inapto a exercer ou um trabalho, né, ou ter uma vida normal, comum. Aquilo que a gente estava falando, que nem sempre é a dor que é o primeiro sintoma que aparece, né? Você estava falando que, de repente, um formigamento pode ser um sinônimo, sinal de Ler? Pode ser sim. A pessoa começa a sentir a ponta dos dedos, normalmente começa pela ponta do terceiro dedo. Grossa, pesada, com uma sensibilidade diferente, e aí associando com até o que o Dr. Marcelo está colocando, uma dor no pescoço, um torcicolo, um desconforto aqui, ela está ali entrando numa compressão nervosa. Gente, é muito sério, a gente não imagina. Porque, falando agora, colocando em questão até de trabalho, trabalhista, pode ser que, de repente, eu faça algum trabalho, ou até mesmo um atleta, um tenista, por exemplo, ele pode desenvolver uma LER, pode ser que nunca mais consiga jogar na vida. Sim, é muito comum que haja aí a incapacidade total do trabalho, né? Habitualmente, quando se passa por uma perícia para avaliar se essa redução foi parcial, ele pode ficar, inclusive, incapacitado. Se nós falarmos aí de funcionários de fábrica, eles podem chegar, inclusive, até a aposentadoria por invalidez. Então, é algo realmente muito grave. As empresas, Sara, elas têm adotado algumas medidas para evitar um pouco isso, para minimizar esse tipo de doença, né? Como uma ergonomia, ginásticas laborais, pausas. Isso é fundamental para que evite esse número exagerado muito grande, né? de trabalhadores com LER. Doutor, dentro das empresas, você acha que seria adequado ginástica laboral, essas pausas, como a Carolina falou? O que mais que seria orientação? Em relação a mouse e computador, existe uma forma correta de se sentar? Sim, existe uma forma correta de se sentar, mas só um gancho, fazendo um gancho pelo que a doutora Carolina falou, essas lesões elas podem ser incapacitantes, mas a maioria tem cura. Existe um tratamento. Existe um tratamento. Tá, excelente. Tá? Então, às vezes, o paciente ou o trabalhador ele vai ficar ausente do trabalho dele por um determinado tempo para fazer o tratamento e melhorar. Ou, às vezes, ele vai estar incapacitado para aquela função em específica, mas vai daí mudar a função. Isso aí ela vai poder falar melhor para a gente. Mas vamos lá. Em relação ao trabalho, então, é uma lesão por esforço repetitivo. O que acontece? Quando você usa ou faz um movimento demais, aquele tendão, ele inflama. Tá. Né? Então, você causa uma lesão nele e aí você não dá tempo suficiente para ele cicatrizar. Então, LER é inflamação no tendão? Não necessariamente. LER é dor. Ok. Tá? Aí você pode ter dor, dormência, uma sensação de queimação. E aí você tem várias doenças. Okay. Essas doenças podem acontecer no tendão, tá? O tendão, o que ele é? Ele é a parte do músculo que se insere no osso. Okay. E aí faz as tendinites, entesites, ites da vida. O que é ite? Que é inflamação? Você pode ter a bursite. A bursite é uma inflamação na bursa, muito comum no ombro, né? A bursa, ela fica entre os tendões para lubrificar eles e auxiliar no deslizamento. Então, você pode ter também uma inflamação dessa bursa. Você pode ter um rompimento no tendão. Você pode ter um problema no osso, tá? Você pode ter um problema no ligamento também, ou então até nos nervos e vasos também podem acontecer. O principal problema no nervo é a síndrome do túnel do carpo, como a nossa fisioterapeuta falou ali, que é principalmente essa dormência que dá na mão. Bom, em muitos casos a fisioterapia resolve e em outros há necessidade de cirurgia. Sim, há necessidade de cirurgia. Assim, uma média aqui para a gente falar, 80% dos casos são resolvidos com o quê? Com anti-inflamatório, fisioterapia,
e repouso. E mudança da função ou mudança da técnica que aquele trabalhador está aplicando. Então, vamos usar um exemplo que ninguém fala de LER com dor lombar, mas a dor lombar pode ser uma LER, e entrar no grupo de LERs. Né? Vai, fala mais. Então, vamos lá. Um trabalhador que ele carrega peso. Às vezes ele está carregando peso da maneira... Serve o filho? Serve o filho também. Pode ser LER por causa de esforço repetitivo de levantamento de Benjamin? Pode ser levantamento de Benjamin ou então pegar a caixa, a mala do Benjamin. Na hora que você pega, às vezes você usa a coluna e não a perna para levantar esse peso. Sim. E aí você acaba sobrecarregando. Ou então um trabalhador de telemarketing, vamos supor. Ele tem várias coisas que ele pode fazer para melhorar a postura dele, né? Mas a principal é ficar com o ombro na linha das orelhas aqui, né? O ombro sempre relaxado, tá? E o pescoço sempre olhando para o horizonte reto, tá bom? Além disso, a tela do computador dele tem que ficar na altura dos olhos, tá? A posição do mouse, o cotovelo tem que ficar a 90 graus, tá? A posição do mouse também, é importante que ele fique reto. Vamos fazer um teste aqui agora. Eu quero que você pegue aqui no cotovelo, na parte lateral, e faça esse movimento aqui, ó. Você está vendo que mexe? Sim. E aí, se você ficar assim, o músculo fica tensionado. Contraído. Exatamente. Se você ficar assim, ele fica muito esticado. Se você ficar neutro, ele fica relaxado. Então, é justamente essa posição que a pessoa que está trabalhando deve procurar. Segundo a Previdência Social, a LER-DORT segue há anos como uma das doenças mais frequentes relacionadas ao trabalho. Silenciar por medo de perder o emprego, por receio de ser mal visto pelo empregador ou colegas de trabalho, pode acarretar em consequências mais sérias. A advogada trabalhista que está aqui com a gente, Carolina Quinelato, vai responder o seguinte: e em caso de home office, também eu posso estar sofrendo LER e, de repente, entrar com recurso em relação a isso? Sim, sim. O home office é um trabalho como outro qualquer, né? Um desenvolvimento. Então, a partir do momento que o empregado perceber, falar, olha, eu realmente estou sentindo dores, eu acho que eu desenvolvi uma doença efetivamente relacionada ao trabalho, ele procura um médico, esse médico vai lhe dar um atestado. Se esse atestado for superior a 15 dias, ele pode dar entrada no INSS no auxílio-doença. Esse auxílio-doença, Sara, tem duas modalidades. Auxílio-doença acidentário, que é aquele efetivamente relacionado ao trabalho, e auxílio-doença comum. Se ele for enquadrado pelos peritos do INSS como auxílio acidentário, ele vai ter direito aí a uma estabilidade, né, que é o código 091 que a gente fala. Então, o funcionário no prazo de 12 meses, obviamente, desde que constatado que a doença dele... Com laudo médico, Laudo médico constatado que é decorrente do trabalho, né? Então, como a Lery e o doutor e a Adriana podem explicar de uma forma melhor, é uma doença multicausal. Tem várias causas, né? Então, você precisa efetivamente constatar que foi decorrente do trabalho. Se isso acontecer, a empresa, nesse período de 12 meses, se você adquirir e constatar o auxílio acidentário, não pode lhe dispensar. Então, é muito importante que haja esse laudo médico, que haja essa perícia. Compartilhe a sua história aqui com a gente, 33 15 13 13, ou via facebook.com/tarobalondrina. A Graça compartilhou a história dela aqui com a gente. Sara, a minha filha é professora e está com tudo isso que o doutor está falando. Mas o médico diz que tem que fazer cirurgia. Túnel do carpo e tendinite, tem muita dor constante. A Graça Lopes de Londrina. Graça, querida, obrigada pela sua participação. Túnel do carpo e tendinite, é aconselhável a cirurgia ou não necessariamente? Olha, depende. Tem que avaliar o caso, né? Vai ser feito o tratamento inicial. Normalmente é feito com a fisioterapia, com o repouso, né? O uso de órtese também, que é para imobilizar o membro. E depois, se isso não funcionar, existe a possibilidade de fazer uma infiltração, que é feito com corticoide, que é um anti-inflamatório anestésico. E caso não haja melhora, aí sim a cirurgia... É o último caso a cirurgia. É o último caso, a não ser que o paciente já chegue com um caso grave. A gente divide em 3 fases a síndrome do túnel do carpo, em leve, moderado e grave. Se chegar grave aí já tem um acometimento do nervo e aí realmente a cirurgia é o caminho. Algo muito importante a gente dizer é a questão da prevenção. Prevenir é o melhor remédio, Adriana? Sempre, né? Agora, como prevenir? Então, a questão inicial é observar se você está
devidamente adequado a esse trabalho que você realiza. Seja ele no computador, seja ele lá na fábrica carregando peso, você se avaliar e ver se você não está realmente fazendo um posicionamento inadequado da coluna, está trabalhando com o computador, mas lá no sofá, ao invés de uma mesa, ou está numa mesa, mas está numa cadeira que não se adequa à sua estatura, ou você fica escorregado lá na frente nessa cadeira. Enfim, o primeiro passo para a prevenção, então, é se conscientizar que as adequações ergonômicas, que nós colocamos precisam ser feitas. Okay. Se a pessoa não tiver condições de conseguir se perceber sozinho, para essa adequação, consulta um profissional, recebe essa orientação, A gente tem aí várias opções. A partir desse momento, mesmo com essas adequações, se a dor ainda, for uma realidade ou desconforto, precisa entrar com um alongamento. Esse alongamento ele deve ser direcionado para a região que é sobrecarregada, seja o punho, seja o ombro, Além disso, a gente precisa pensar em intervalos para fazer repouso dessas estruturas, porque esse esforço repetido, ele sobrecarrega a estrutura. Então, para trabalho em computador, por exemplo, a gente recomenda que a cada 50 minutos de trabalho, haja 10 minutos de repouso. 50 minutos? E todos nós sabemos que 50 minutos no computador você nem percebe passar. 50. Então, passa 5 horas sem passar, sem perceber. Pois então, as crianças hoje estão muito mais tempo que isso no computador, não é verdade? Fazendo as aulas online. Então, a gente precisa, de repente, de um alerta no celular, a gente precisa de alguém, fala para mim, me lembra que eu tenho que levantar daqui de vez em quando. E não é largar do computador, por exemplo, encostar na cadeira e ficar 10 minutos. Descansar. Como não é isso, tem que levantar, tem que se movimentar, tem que alongar durante esse período, tirar os olhos da tela, porque até mesmo esse descanso da luz, enfim, é importante. Para a saúde daí. E não adianta também descansar dos 10 minutos aí no celular, Vai jogar joguinho, pelo amor de Deus. Então, não adianta nada, Eu creio, assim, pelo que a gente observa, a prevenção ela começa na consciência da própria pessoa. Perfeito, muitas vezes o empregador até oferece condições de uma adequação, os equipamentos necessários, e muitas vezes a pessoa não percebe a importância de utilizar isso. E quando ela sente falta dessa adaptação é porque uma dor já se instalou. E aí vai ficando cada vez mais complicado, porque você precisa se ausentar daquela atividade, você precisa de um repouso maior, você precisa entrar com medicação, precisa entrar com fisioterapia. Tudo isso, por exemplo, entrou com fisioterapia, quer dizer que, de repente, eu vou ter que trabalhar menos. Vou precisar de um repouso maior. Então, quanto antes a pessoa adquirir uma consciência de se cuidar, de autocuidado, eu acho que a prevenção fica mais real. A gente tem mais perguntas de telespectador, mas a gente vai responder depois do intervalo. Não saia daí que eu volto já. De volta com o nosso Tarouba Cidade. Antes da gente encerrar, vamos responder a pergunta de mais um telespectador, do Wellington. Coloca aí. Bom dia, eu queria saber com o doutor, eu sou mecânico e eu não consigo manter as forças do braço. Eu consultei e a médica disse que é epicondilite. Isso, a epicondilite é um problema muito comum, que é uma inflamação no epicôndilo. O epicôndilo fica no cotovelo. Nem sabia que a gente tinha isso. Isso. E aí a gente tem 2 epicôndilos, um em cada lado do cotovelo. A mais comum é a epicondilite lateral, que também é conhecido como cotovelo do tenista. Provavelmente você já deve ter ouvido falar. Sim. E aí é importante, o Wellington, que é mecânico, ver a posição que ele está trabalhando e o uso das ferramentas. Então, às vezes, para apertar uma porca, tirar, existe um uso que ele está usando de uma maneira inadequada, usando demais essa força, e aí inflamou. E aí existem vários tipos de tratamento. O principal é o anti-inflamatório, o repouso, a compressa, que pode ser feita com água morna ou gelo, dependendo de cada caso, a fisioterapia, e aí, se não resolver assim, existem alguns tratamentos com onda de choque ou até a cirurgia. Tá, em último caso, a cirurgia. Em último caso, a cirurgia. Doutor Marcelo Adamado, foi um prazer recebê-lo. Obrigado. Está convidado para voltar mais vezes. Carolina Quinelato, obrigada. Obrigada, Sara. Obrigada também a Adriana Carvalho, fisioterapeuta. Todos convidados para voltar de novo, tá bom? Obrigada. Só um recadinho. Alerta em cura. Se você sente dor, procure um médico. Importantíssimo, é isso mesmo. Isso é bom a gente saber. Amanhã no Tarouba Cidade não perde, não. A gente vai falar sobre qualidade do sono. Você dorme bem? Uma equipe de profissionais para dar dicas, esclarecer dúvidas sobre essa maravilha que é deitar na cama e descansar. Será que você consegue fazer isso? Fica ligado no Grupo Tarobá. Agora em excelente companhia com Elicídio Ribeiro, o Tarouba Notícia. Te encontro amanhã a partir das 11 horas da manhã aqui na telinha da TV Tarobá. Beijo, até amanhã. Tchau.